misteriosos. Quem sabe o que você encontrará à espreita na esquina ou no porão? Parte da curiosidade em torno dos locais abandonados é o motivo pelo qual foram deixados em primeiro lugar. 10. Um tubarão. De todas as coisas que você não quer encontrar ao explorar uma construção abandonada de um tubarão é uma delas. Um tanque afiado de formaldeído foi encontrado em Wildlife Wonderland Vitória, Austrália, que estava abandonado desde 2012. Explorador urbano. Luke McPherson. Visitou o zoológico fechado e carregou um vídeo de 28 minutos de sua aventura no YouTube em fevereiro de 2019. O vídeo atraiu 14 milhões de visualizações e a história do grande tubarão branco se tornou viral. Parece que o zoológico foi fechado devido a crimes contra a vida selvagem, e o proprietário não tinha as licenças legais corretas para administrar a atração. O grande tubarão branco, mais tarde apelidado de Rose, era uma camisa de tubarão morto em 1998 e vestida a exibir no zoológico. O zoológico abandonado não teve manutenção, mas principalmente porque o perigoso líquido de formaldeído estava vazando do Shark Tank. Você pode imaginar o quão assustado McPherson deve ter ficado quando ele tropeçou. 9. Lápides. Em outubro de 2019, um edifício era de 1930 foi demolido na aldeia ucraniana de Tereza. Quando o edifício foi demolido, os empreiteiros perceberam que tinha sido construído em centenas de lápides. Os soviéticos aparentemente tentaram destruir todas as placas, as aldeias, os habitantes anteriores e construíram um prédio sobre seus túmulos. A descoberta foi feita quase 100 anos depois, e os tons remontam a uma comunidade menonita com ancestrais em Manitoba, no Canadá. Parece que as lápides menonitas são elaboradas, o que ajudou na sua identificação. Eu me pergunto se alguém que vive no prédio experimentou algo paranormal. 8. Uma bruxa. Em um policial tropeçou no lendário Delra, que um oficial que se identificou como Ted Robertson estava respondendo a um distúrbio doméstico chamado na área de Delra em Detroit, nos Estados Unidos. Ele disse que como a situação havia sido resolvida, ele estava voltando para a estação, mas ouviu sons estranhos vindos de uma vizinhança. Casas abandonadas. Muitas casas estão abandonadas em Detroit, então o oficial Robertson não achou muito estranho até que ele aproximou-se da fonte do ruído e não conseguiu decifrar o que o estava causando. Ele então capturou essa filmagem de uma das janelas. Parece muito com um fantasma bem no quintal da propriedade. Ele encontrou um artigo sobre o Delra. Uma mulher chamada Rose Pérez, que foi enviada para a prisão por vários assassinatos. O oficial Robertson viu o Delra que está naquela janela. 7. Tigre. Esta é uma história maluca. Em fevereiro de 2019, um homem que estava doidão de maconha ligou para a polícia para relatar que tinha visto um tigre em uma casa abandonada em Houston. A princípio, os policiais pensaram que ele estava tendo alucinações, mas quando chegaram, investigue a cena. Eles de fato encontraram um tigre obeso trancado dentro de uma gaiola apertada na garagem de uma propriedade abandonada. 6. Velhos espécimes. Após o devastador furacão Katrina, muitos prédios foram abandonados porque foram danificados pelas enchentes mais de 10 anos após o desastre. Muitos edifícios mofados estão esperando para serem demolidos. Um dos prédios é o Hospital de Caridade em Nova Orleans. Antes do desastre, ele tinha sido usado como um dos hospitais mais antigos do estado da Louisiana. Agora está em um estado de degradação assustador. Exploradores urbanos fotografam o interior do hospital, embora isso seja um risco para a sua saúde. Ainda há uma abundância de materiais biológicos perigosos abandonados, como amostras de sangue e partes de corpos. Eu acho. Amordaçando nos ingênuos, no Kentucky por segundo. Aplausos. Bem, pense em todos os lugares abandonados que eu não gostaria de ir, e um hospital estaria bem ali. 5. Bomba. Há um número absurdo de bombas não detonadas que sobraram após a Segunda Guerra Mundial, apesar de terem chegado ao fim há quase 75 anos. A maior guerra que o mundo já viu ainda está causando caos. Em novembro de 2019,
Uma granada de mão da Segunda Guerra Mundial foi encontrada por um trabalhador dentro de uma casa em um bairro populoso em Atenas, Grécia. Não há data de validade para explosivos. Eles podem ser tão perigosos, se não mais perigosos hoje. Ainda havia esquecido as bombas persistentes. A Alemanha está explodida. Durante a guerra, as forças aliadas jogaram 2,7 milhões de toneladas de explosivos em toda a Alemanha, mas nem todos explodiram. As evacuações nas cidades são uma ocorrência regular no país europeu. Bloqueada, Duquesa, pouco antes do Natal. Uma masmorra com cadeado recém-construída foi encontrada perto de árvores despretensiosas e Pequerim. A casa de fazenda de 136 anos foi abandonada e escondida fora da vista. Parece que quando os empreiteiros chegaram para inspecionar a propriedade para demolição, uma nova masmorra com cadeado foi encontrada causando muito alarme. A polícia manteve suas descobertas em sigilo e uma investigação em grande escala começou. A história fica ainda mais assustadora. Após a notícia da descoberta e como a polícia ainda estava vasculhando a propriedade, ela queimou misteriosamente, isso, efetivamente destruindo a maioria das evidências na casa da fazenda, com a polícia suspeitar que essa foi a motivação por trás do incêndio. 3. O Lago de Carpas. Isso também é assustador, mas também é meio legal ao mesmo tempo e ao mesmo tempo. Velho shopping abandonado em Bangkok. A Tailândia se transformou em um tanque de peixe gigante depois de ser deixado para apodrecer. Parece que o novo mundo nunca seria aprovado para ser aberto, então ele foi deixado em ruínas. O teto desabou e a água da chuva. Com vários metros de profundidade, acredita-se que os peixes foram introduzidos na água pelos habitantes locais, embora alguns digam que eles eram das características originais da água de Marte. Local.livros.ouro todo vilarejo no Japão. O assentamento de montanha costumava ter uma população de cerca de 300 pessoas, mas desde 2016 só existem presidentes sujos ainda vivos. Ou você pode pensar que isso significaria que os prédios estão quase totalmente desocupados. Prédios abandonados agora estão cheios de bonecos em tamanho real. Inferno, não. Mas alguém está assustado com as portas. São o trabalho do morador Tsukimi, Ayano, que cresceu nas aldeias e sua família deixou. Mas ela finalmente voltou e fez bonecos e sua licença desde o ano 2000. Ela ganhou mais de $400 para substituir os antigos habitantes da aldeia. O fato de que eles são substitutos torna ainda mais assustador. E uma escola vazia desde bonecas infantis usando roupas reais de suas salas de estar estudando seus outros cães podem ser vistas realizando tarefas em toda a aldeia.